Olá, sejam bem-vindas à segunda temporada do podcast Por Minhas Mamas, destinado a mulheres, suas mamas, suas histórias. Esse é um lugar de fala, mas principalmente um lugar que nós vamos falar de vida, porque sim, existe muita vida depois do câncer, com muita transformação e desafios vividos por essas mulheres que hoje é a maior geração de mulheres sobreviventes do câncer de mama. E esse vai ser o nosso tema central dessa segunda temporada. Estudos recentes mostram que a taxa de depressão em mulheres com câncer de mama no Brasil gira em torno de 20%, de ansiedade 10%. Isso significa mais ou menos o dobro de quando a gente olha da população geral, das mulheres que não tiveram câncer de mama. E é por isso que nesse episódio nós vamos falar sobre saúde mental. Para isso, nós temos uma convidada muito especial, que já participou da primeira temporada. Para quem não ouviu a nossa primeira temporada, já convido vocês para escutar depois. Ela contou um pouquinho da história dela, falou um pouquinho sobre o diagnóstico, trouxe muitas reflexões para a gente. E hoje nós vamos aproveitar a sua expertise como neurocientista, né, a sua experiência como paciente, para falar um pouquinho desse assunto que é tão importante. Como cuidar da saúde mental depois do câncer de mama. Isabela Martina Isa, que é doutora em ciências, neurocientista e paciente oncológica. É um prazer, Isa, ter você aqui com a gente de novo. E o prazer é todo meu. Quero começar agradecendo. Isso aqui para mim é uma oportunidade muito importante da gente falar sobre isso. É um tema que eu gosto muito. E a gente estava conversando um pouquinho aqui antes, né, sobre o quanto é importante a gente pensar nesse assunto, assim, e fazer a vida seguir, né? E eu vejo cada vez mais, assim, olhando um pouquinho para trás da minha história, o tanto que eu tô conseguindo trazer esse tema até para o meu trabalho, sabe? Falar de inteligência emocional. Então, eu fiquei muito emocionada e feliz por vocês terem lembrado do meu nome para falar sobre isso. Então, muito obrigada mesmo. É uma alegria ter você aqui. E eu quero dizer por que você foi convidada, mas antes, não tem um jeito mais especial da gente começar esse episódio do que eu falar uma coisa para você. Lentamente, a dor da gente vai secando, feito roupa no varal. Às vezes, chove. É verdade. Então, a gente Relembrando um pouquinho da primeira temporada. pouquinho a primeira temporada, o quanto você foi especial na abertura daquela temporada, trazendo a sua história, mas o quanto já naquela primeira temporada você trouxe tanto sobre inteligência emocional. Então, foi por isso que a gente quis você aqui hoje, né? Pra você dar continuidade em tanta coisa legal que a gente conversou naquele momento, que a gente falou mais da tua época, do diagnóstico, do tratamento, que também, claro, sem romantizar e sem flores, como a gente já falou naquela ocasião, mas você lidou de forma boa com tudo aquilo, com fases mais difíceis, como você dividiu a quimioterapia, foi um momento muito difícil, mas principalmente com a gente acompanhando você depois, sendo sua amiga, né, e vendo como você lida com a vida depois do teu tratamento, a gente vê em você muita inteligência emocional, né? E a gente falou, vamos trazer a Isa de novo, para abrilhantar a nossa segunda temporada, mas trazer isso tudo que a Tamisi falou agora, que é a sua experiência como neurocientista, mas como uma paciente oncológica que a gente enxerga hoje como uma ex-paciente oncológica, né? É pra sempre, assim, nesse sentido que a gente já falou, que é essa história bem carregada junto, né? Mas por quem passou por esse tratamento, e a gente enxerga de longe que lida muito bem com tudo isso. Claro, com dias ruins, certamente você vai falar disso, mas não vai ser sempre bom, não vai ser sempre fácil, vai ter o dia que você vai estar com pouca inteligência emocional. Mas a ideia é que a gente traga tudo isso. Então, a gente quer que você fale um pouquinho sobre como é esse momento, né, de pós-tratamento. Você falou muito na primeira temporada do tratamento, mas esse pós, como você tem lidado com tudo isso? E o que é essa inteligência emocional? Tá. Para mim, a fase mais difícil de tudo que eu passei foi o pós. Eu sempre falo isso, assim. Acredito que porque durante o tratamento foi tudo, né? Não vou relembrar tudo que eu já falei na primeira temporada, mas assim, eu tive um câncer com meus filhos pequenos durante a pandemia. Então, assim, foi muita coisa junto. E eu tinha perdido meu pai também com câncer. Assim, a história parecia que não estava andando para frente, sabe? De novo tudo isso, essa angústia. Então, eu acho que durante o tratamento é o texto da tempestade que eu levo para mim. Você fecha os olhos
e segue a passos firmes no meio da tempestade, onde não brilha o sol, não tem sensação de tempo. Eu simplesmente fui, porque era tudo que eu podia fazer, né? Pensando em todo mundo que estava ao meu redor, os meus filhos e a mim mesma, né? E aí, quando tudo acaba, vocês já devem ouvir isso sempre, mas é uma sensação muito difícil de explicar. De abandono, um pouco, né? Abandono, impotência. Ao mesmo tempo que durante o tratamento você tem aquela sensação de eu não aguento mais fazer exame, qualquer coisa faz exame, qualquer coisa vai no médico, tá todo mundo me vendo, não posso sentir uma dorzinha que eu já acho que é câncer de novo. No final, cadê todo mundo? Cadê todos aqueles médicos? Cadê todo mundo que ficava preocupado comigo? É você sozinha. Você, suas cicatrizes e uma nova vida que você não sabe qual é. Com uma nova pessoa, Exato. porque com você é outra pessoa. outra pessoa. Você não se reconhece. E eu gosto muito daquele texto, esses dias compartilhei de novo, mas essa é a essência semana, da tempestade. Né? Você compartilhou Essa ele de novo. semana. Você já não saberá mais quem você é, né? Você já não será mais a mesma. E não vai ser. Só que é muito complexo, porque você não é mais um bebê construindo uma vida sem tanta consciência, né? Você tem consciência e você tem que construir uma nova história. Com alguém que você foi, que continua na sua história. Porque aquela pessoa ainda existe na tua história toda, né? Você tem consciência de toda a vida que você teve antes do câncer. É quase que um processo de luto, né? Que você vai se reconhecer, querendo ou não. Porque você É um processo de luto. Você tem, né, toda uma... São experiências que são muito marcantes, que são muito fortes. Acho que é impossível que alguém não saia mudada de alguma forma. E acho que você se reconhecer nesse depois, querendo ou não, tem um impacto também, né? Assim, quem sou eu Sim. agora? Quem sou eu agora? Não é todo mundo que muda. Eu tenho estudado muito isso. Você uma vez compartilhou sobre isso, né? Não é todo mundo que muda, não é todo mundo que quer mudar. Sim. Mas eu acho que é impossível a gente não reconhecer que é uma outra vida. Com vários outros medos, com outro corpo, com outra história, com outras necessidades. Eu tive que parar completamente a minha vida profissional. Eu tinha outras necessidades que para mim eram muito importantes. Por exemplo, os meus filhos, que são sempre o primeiro lugar em tudo. Então, não dava mais para eu ser aquela Isabela de antes. Simplesmente porque eu era uma outra pessoa com outras necessidades. Só que a minha consciência era daquela Isabela, né? Então, esses tempos atrás, eu estava falando com uma amiga e ela disse, durante o tratamento, e isso tem muito a ver também com inteligência emocional, assim, durante o tratamento a gente fica muito limitado nas nossas ações. Porque você não faz muita coisa, né? Você só vai. Você só vai. E de trabalho, de vida, de tudo, né? Esses dias eu parei para pensar, voltar no tempo, eu publiquei um artigo durante o meu tratamento. E eu pensei, Então você fez bastante coisa. nossa, como eu fiz bastante coisa, mas a gente não tem essa sensação, assim. Como é que eu fiz isso? Eu não sei. Você entende? Porque durante, você simplesmente vai. E aí, e vai fazendo de tudo para se distrair. E eu acho que não tem muito jeito da gente parar e pensar, a não ser que você já tenha essa consciência, né, emocional, de inteligência emocional, de uma vida toda, mas eu não era essa pessoa. Definitivamente eu não era. E o que você acha que, assim, que foi o maior impacto para você? O que te causou a maior mudança de você realmente ter que parar e pensar e acabar tendo essa transformação de, assim, desenvolver essa inteligência emocional, que é o que a gente está conversando agora? Você sabe que eu lembro o dia que eu tive essa consciência? O dia exato. Eu nunca falei sobre isso, então depois eu até vou conversar com a minha madrinha. A visita da minha madrinha, ela é irmã do meu pai. Meu pai é falecido. Quando eu tive o câncer, a minha mãe tinha começado a trabalhar. E a minha mãe, pensa em como foi difícil para ela. Ela ter passado por tudo com o meu pai. Ela viveu intensamente com o meu pai 1 ano de tratamento que não teve um final feliz. E aí, depois de um tempo, tudo junto, com a pandemia, com todo aquele luto ainda, tinha mais ou menos uns 3 anos que meu pai tinha falecido. E aí, a filha dela. Imagina, eu prefiro 1000 vezes que seja comigo do que com qualquer filho meu, né? Então, foi muito difícil. Ela tinha começado a trabalhar e aí, para ela, o trabalho também era uma fuga, né? Ela queria continuar aquilo. Depois de um tempo,
ela estava se recolocando no mercado, enfim. E aí eu liguei para minha madrinha e pedi para ela se ela podia vir e ficar comigo, porque eu tinha as 2 crianças, estava operada das 2 mamas, não podia pegar, o Benjamin era muito bebezinho. E aí estávamos na pandemia, né? Então não tinha muita rede de apoio aqui. Então a minha madrinha veio. E o meu pai é interessante porque quando a pessoa morre, de repente a gente esquece os defeitos dela durante um tempo. E depois de um tempo, eu consigo lembrar de defeitos do meu pai sem me sentir uma pessoa má por isso, sabe? Sem culpa. Sem culpa. Honrando quem ele foi pra mim e vai sempre Até porque ser. todo mundo tem defeito, Exato. Mas assim, meu pai tinha muitos defeitos e um deles era assim, querer estar sempre certo. E eu honrava essa característica dele muito, sabe? Eu também gostava de ter razão, muito. Eu gostava de estar certa, eu gostava de dar a minha opinião. Gostava de ser a última a falar. Era uma característica minha ser muito preocupada com tudo, querer controlar tudo que eu achava que dava para controlar, né? E aí, a minha madrinha veio e eles são todos muito parecidos, os irmãos do meu pai. Inclusive fisicamente, eu falo que quando eu vou pra lá, eu gosto de olhar a mão dos meus tios, o pé, assim, porque parece que eu tô olhando pro meu pai. É muito, muito parecido em tudo. E aí eu via o tanto que ela estava preocupada com as coisas que estavam acontecendo lá, para ajudar. Meu padrinho ficou resfriado, e aí imagina na cabeça dela, Covid, tudo acontecendo. Ela é muito parceira minha, assim, mãezinha mesmo do coração, né? Que é essa ideia da madrinha, ela é mesmo. Então, coitada, na cabeça dela tava tudo muito, né, maluco. Mas eu via aquele jeito de se preocupar e eu nunca me perguntei por que comigo. Por que isso aconteceu comigo? Isso nunca foi algo que veio... Não, mas eu perguntava por que agora? Eu me achava muito nova, eu falava, Deus, eu entendo que pode acontecer com qualquer pessoa e eu sou qualquer pessoa, mas por que agora? 33 anos, meus filhos são muito pequenos e eu só tinha a ideia de que eu ia morrer, porque meu pai morreu. E eu tinha dor de perder o pai. Eu não queria que meus filhos sofressem a dor de perder. Mas, assim, aproveitando só o gancho depois, pra não interromper essa história da madrinha, mas você sabe que existem alguns dados que mostram que a taxa de depressão é maior em mulheres mais jovens com diagnóstico de câncer de mama. E dá assim, pra entender, provavelmente muito por isso, né? Você perde muito a noção do... Na verdade, você perde a perspectiva de futuro, né? Você deixa de sonhar durante bastante tempo. E aí, eu me perguntava por que agora. E a minha madrinha foi embora... Porque as coisas, né, estavam acontecendo lá na cidade dela. Enfim, quando ela foi embora, eu me lembro de ter tido um estalo, assim, e pensado, eu sei por que agora. Porque eu não preciso dessa preocupação para sempre. Eu não preciso ser essa pessoa controladora para sempre que eu sou. Sabe assim, me deu um estalo, não de quem era a minha madrinha ali, mas do meu pai que ela representou ali, sabe? Da família do meu pai, que para mim era meu pai ali me cuidando, né? Um pedacinho dele. Um pedacinho do meu pai me cuidando. E eu pensei, eu não preciso carregar isso para sempre. Porque se a gente tá aqui para evoluir, desse jeito, não é o jeito que eu vou chegar lá no final, pensando que evoluir, conseguir, né? Mas eu não preciso carregar isso para sempre. Então, assim, eu sei por quê. Porque eu posso agora, com 33 anos, aprender o que é importante mesmo. E aí viver para o resto da vida, que eu comecei a ter de novo, né? O sonho de futuro. Quero viver muitos anos, mas sem esse peso. Sem isso, eu não quero que meus filhos sejam assim. E aí eu lembro de ter pensado, essa história acaba aqui. Porque meu avô teve câncer e morreu. E meu pai teve câncer e morreu. E eu falei, eu sou a última a passar por isso. Eu não vou levar essa história pra frente. Eu lembro que foi um estalo, assim. É claro que não foi dali que eu mudei e que consegui, mas do assim... dia pra noite que... Daquele dia, eu tive certeza do que eu precisava mudar, sabe? Que é um objetivo. Esse era o meu objetivo. Eu vim até ouvindo um podcast que fala do Marco Aurélio, né? Que foi um filósofo estoico. E ele falava assim, tenha o dia da sua morte como uma conselheira. É estranho, né? Mas assim, pensa em quando você estiver lá, no seu último dia. O que você quer ter construído? O que exatamente você quer ter feito? Assim, você evoluiu do dia 1 até o último dia? E aí eu penso muito nisso, sabe?
Comecei a ler mais também, né? Filosofia, neurociência, que foi uma das minhas ferramentas mais importantes. Mas assim, eu acho que eu tô no caminho, sabe? Quando eu chegar lá, ainda falta muito para evoluir. Mas quando eu chegar lá, eu vou ter consciência assim, putz, sabe? Eu comecei de um jeito meio torto, mas eu consegui, tô orgulhosa. Mas é bom a gente sentir que falta muito, né? Na verdade, Sim. Quando a gente sente que falta muito, a gente vai fazendo mudanças. Tem motivos para continuar, tem motivos para continuar. O importante é saber exatamente onde você quer. Exato, o que você quer, né? Qual que você acha que dentro dessa inteligência... Você falou que sabe onde o gatilho começou, mas o que você entende que você fez para entender de inteligência emocional, para buscar isso para você, e a principal ferramenta para que isso acontecesse, assim, hoje? Porque, falar inteligência emocional parece uma coisa bonita, assim, que legal, inteligência emocional, mas... Como ser inteligente. O que é? Como ser? E né? como você começou a estudar isso dentro do teu expertise como neurocientista, mas como que você buscou informações nesse cenário? É claro que você não faz isso sozinha, a gente daqui a pouco vai começar a falar também sobre profissionais especializados que você tem ao seu redor, né? Então, isso como médicos a gente incentiva e obriga e indica e fala que tem que fazer e tem que insistir. Inclusive, a gente vai falar um pouquinho desse cenário dos especialistas, né? De busca pelo psicólogo, pelo psiquiatra, como é essencial. Mas antes da gente entrar nesse tópico em si, como você buscou informação e qual foi a ferramenta que você acha que realmente foi assim que... Isso aqui foi o principal que me ajudou? Eu sempre gostei muito de estudar. Isso, para mim, é uma característica que eu reconheço em mim. O tanto que eu gosto de estudar. É o que eu mais gosto de fazer, mesmo, na vida. Você fala que meu emprego dos sonhos é que alguém me pagasse muito para eu estudar e explicar, porque eu gosto de estudar e ensinar. Eu nasci para ser professorinha, assim, para explicar. Eu adoro. E aí, durante o meu tratamento, o meu irmão também fez doutorado. A minha família, a família do meu pai, principalmente, assim, é todo mundo professor. Todo mundo gosta dessa área, assim, né? Então, tem muitos primos que são professores, fizeram mestrado, doutorado. E meu irmão estava fazendo, mas ninguém na área que eu estudo. Então, todo mundo, assim, mais administração. Então, meu irmão estava fazendo um doutorado de administração e eles precisavam de um neurocientista, porque eles estavam estudando tomada de decisão e estratégia comportamental. E aí o professor falou pra ele, a gente precisa de algum neurocientista, vocês conhecem? Ele falou, claro, a minha irmã. E eu falei, você tá bem louco, né? Porque, não, eu sempre estudei o cérebro, desde o mestrado, mas eu estudava controle neural da circulação, eu estudava como o cérebro controla a pressão arterial, e era uma coisa, assim, era uma área... mais específica. Totalmente específica que linkava diabetes com hipertensão. Então, eu estudava da onde? Do hipotálamo para baixo. E a consciência é do hipotálamo para cima, né? E aí, eu falei pro meu irmão, não. Ele falou, claro que sim, eu já falei. Você sabe, estuda, né? E aí, pra mim, isso foi uma das grandes coisas importantes, assim, pra me ajudar. Porque daí eu tinha uma coisa que eu gostava muito de fazer. Foi depois do seu diagnóstico, Durante, assim, tinha acabado de fazer a cirurgia, antes de começar a químio. E aí, tanto que, assim, as primeiras aulas, as primeiras reuniões eu estava de cabelo, as últimas eu estava de lenço, careca, e todo mundo, não, mas fica à vontade, se você não puder, eu posso, claro que eu posso. Eu me sentia útil fazendo isso. E aí eu lembro que eu comprei um Candel. Porque eu não tinha o Candel ainda, porque, enfim, eu estudava do hipotálamo para baixo. E eu comecei a amar aquilo. E, na verdade, neurociência é muito complexo, mas quando você tem uma base de farmacologia, de fisiologia, de neurofisiologia, é muito mais fácil, já tá facilitado. E aí eu falei, não, eu gostei disso aqui. Gostei muito daquilo ali. E aí foi quando eu publiquei junto. O artigo Ajudei uma aluna desse professor a fazer o doutorado dela. E a gente publicou numa revista muito boa. Eu falei, isso aqui, se no momento mais difícil da minha vida eu tô conseguindo fazer uma coisa legal, assim, que me dá tanto prazer, isso aqui é o caminho. Então, as neurociências foram a base, assim, para eu compreender o pensamento. Então, eu sempre falo
que é importante entender como é que seu cérebro funciona. Claro que não precisa saber toda a farmacologia, todos os neurotransmissores, mas entender por que você pensa, entender por que você tem medo, entender por que um trauma te traz tanto medo de novo, por que um exame me faz sentir tudo aquilo que eu senti no começo se eu nem estou passando por aquilo. Eu comecei a passar pelos lugares, eu lembro onde eu estava, quando o meu médico ligou para dizer que tinha HER2, que não era tão, né, uma coisa tão fácil assim. Toda vez que eu passava por aquele lugar, eu tinha sensações físicas daquele dia. E eu falava, cara, o cérebro é muito legal. Porque assim, ele tá tentando me proteger. Esse lugar é horrível, não era o lugar. Era o que ele representava. Então, neurociência foi a base principal, assim, do meu pensamento, sabe? Assim, eu escolho o que eu vou fazer com o que eu tô sentindo. Eu não escolho o que eu tô sentindo, mas eu escolho o que eu vou fazer. Foi a primeira coisa. Segunda coisa é que eu sempre fiz terapia. Né? Depois que eu perdi meu pai, depois de 1 ano mais ou menos, eu comecei a viver o luto. Só depois de 1 ano. Por quê? Porque eu queria ser forte para minha mãe, para o meu irmão. Então, no velório do meu pai, as pessoas falavam, pode chorar. Eu falava, eu sei que eu posso, mas eu não queria. Não é que eu queria ser forte, eu não queria, não sabia chorar. Eu nunca soube. Agora falou poeminha, já chorei. Eu sou assim. Agora ela aprendeu a chorar. Eu aprendi uma das coisas. Tem um vídeo que eu falo isso, assim, no meu Insta, que eu falo. O câncer me ensinou a chorar. Porque pra mim é verdade, uma das coisas mais importantes que eu aprendi, sabe? Colocar a emoção pra fora, sentir a emoção. Eu não era assim. Então, terapia me ajudou bastante. Eu fiz uma única consulta com um psiquiatra, quando eu achei que eu ia enlouquecer mesmo, assim. Teve um dia que eu acordei e eu tive medo de tudo, assim, tudo pra mim era câncer, tudo pra mim era... uma crise de pânico. Uma crise de pânico, tudo. Eu lembro que eu liguei pra uma amiga que era psicóloga, que há muito tempo eu não falava com ela, de tão desesperada que eu fiquei, porque eu precisava de alguém pra falar alguma coisa pra mim. Eu tava muito mal, eu só chorava, desespero mesmo, foi uma crise de pânico. E eu passei em consulta com um psiquiatra que é super parceiro, assim, toda vez que eu peço para ele gravar um vídeo, explicar alguma coisa, ele sempre grava, Dr. Sérgio Henriques, que é muito legal. E eu gosto muito que ele é muito estudioso, muito atualizado, igual você. Eu adoro que fala dos artigos. E ele falou, você não precisa de remédio nenhum. E eu falei, nossa... sabe, são várias coisas que foram me mostrando que, assim, eu conseguia controlar. É claro que todo um apoio, todas as ferramentas. Isso. A rede de apoio, qual foi o papel para você, assim? Nossa, fundamental. Eu lembro que eu ia... E quem, principalmente, na sua rede de apoio, que você acha que... Assim, teve uma pessoa específica, você acha que a rede como um todo? Eu acho que a rede como um todo, sabe? Porque eu acho que minha mãe ficou muito assustada. Então, ela não conseguia ir comigo nas químios. Ela me falou, chorando, assim, tudo bem se eu não for, eu não consigo. Eu falei, tudo bem, é claro que eu sofri, mas eu entendi. Para ela era muito difícil, ela viveu tudo aquilo com meu pai. Então, assim, primeira foi meu irmão, depois as minhas amigas se estapeavam para ir. Eu falava, cara, olha que legal, eu tenho amigos que querem ir comigo no meio da pandemia para dentro de um hospital. Então, sempre assim, as enfermeiras, é só um acompanhante, mas por favor, só essas duas, porque se eu chamar uma, não chamar a outra, sempre Você sabe o que é uma briga de amigas? Você falou pra enfermeira? Eu sou assim, 3, como é que eu vou deixar só uma? E elas deixavam, enfim, sabe? Eu posso levar anos pra tentar arrumar uma briga de amigas se você não deixar ela entrar. Um dia, sabe, cada 21 dias, 2 pessoas, o que custa, né? E todo mundo na pandemia, ninguém se chegava perto. E aí eu fui... Tem uma coisa que eu falo muito para os meus filhos hoje, mas eu não tinha essa consciência dessa palavra, mas hoje eu vejo que foi muito disso. Eu falo para eles, contentamento. E a gente brinca de ter contentamento. Eu falo, quando eles estão brigando, eu falo... Que chique. Não, pera, pausa. Exato. Pausa. Tá vendo, né? A gente tem muito pra aprender com elas. Porque a gente vai brincar de contentamento. Mas olha aqui, olha só. Isso é muito maravilhoso. Mas olha só, é que eu tenho 2, gente. E eles brigam... Você tem o uísque também. O uísque é o pacificador. Se alguém chora, ele chora. Se alguém ri, ele ri. Ele, né, dá uns latidinhos. Mas eles brigam demais. Eles brigam muito. Então, às vezes, eu tento falar pra eles
sobre a importância dessas pequenas coisas mesmo. Tipo, eu entrei aqui, eu vi isso, eu falei, nossa, que coisa linda, olha que capricho. E, na verdade, quando você se encanta com as pequenas coisas, você experimenta a felicidade por mais vezes. É um segredo e é um treino. E aí eu vou da portaria até em casa falando pra eles, vamos brincar de contentamento, o que é mais bonito? Aí eles são exagerados, né, expressivos como eu, aí eles, olha essa flor, mãe, abre o vidro. Aí eu paro, abro o vidro, a gente olha. Mas na verdade é uma brincadeira que pra eles pararem de brigar. Eles observarem as coisas. Exato, ensinar. A observar, né? Eu falo, gente, olha essa florzinha no meio do cimento, que dó, como ela nasceu, olha como é bonito. Então assim, sabe? Às vezes eu falo pra eles assim, vamos comer, só tem esse chocolatinho, vamos aproveitar o chocolate? Eles falam, vamos aproveitar, mãe? Aí a gente deita e faz... fecha o olho e faz... E aí, isso tudo eu fui aprendendo com o tempo, sabe? A partir do momento que eu percebi que essas eram ferramentas que podiam me ajudar. Isso é um treino. Porque a mente é plástica, o cérebro é plástico. Você acha que a sensação de finitude que o câncer, acho que acaba escancarando, ainda mais você tinha tido uma experiência negativa com seu pai, né? Você acha que isso fez você começar a ter essa noção também de... né, desse contentamento, de aproveitar exatamente todos os momentos e... Absolutamente, absolutamente. Eu escrevo muito, eu gosto muito de escrever. Então, eu fui colocando no papel, e isso também eu acho que é uma ferramenta importante de inteligência, assim, emocional. Eu fui colocando no papel todas as coisas que eu não podia sentir, não dava para eu sentir naquele momento. Por exemplo, a maior dor. Eu tive que parar de amamentar literalmente da noite pro dia. Eu dei o último mamar pro bem sem que aquilo fosse uma escolha nossa. Da Maria Flor, eu já estava cansada. Eu já queria parar de amamentar. Então não foi pesado, porque assim, rola culpa, né? Pra tudo. Toda mãe. A gente passou por isso Exato. recentemente. Imagina, não é? Rola culpa, você fala, não aguento mais, eu não quero mais, já não tá mais sendo prazeroso, já tá tudo bem, já tá crescido. Mas o bem não. Ele ia fazer 1 aninho naquela semana, eu ainda estava amamentando, eu ainda queria amamentar. Ele nunca pegou uma mamadeira, ele não queria, não pegava, era difícil. Mas era bom para mim. E para ele eu tive que falar, filho, esse é o nosso último TT. E aí, eu queria ser forte, porque minha mãe estava lá. Porque meu irmão estava lá. E eu lembro que eu parei para comprar o remedinho na farmácia, né, para secar o leite e tal, E meu irmão falava assim, mas também não precisa ficar falando pra ele, chorando. Toma, depois você, sabe, passa. Eu entendo, tadinho, ele não queria que eu sofresse, né? Mas eu falei com o bem, sem chorar, filho, é o nosso último TT, enfim, expliquei. E aí, aquele dia, eu comecei a escrever um diário. Esses dias eu achei esse diário escrito no meu celular. Muitos dias. Hoje eu descobri que eu tenho um câncer, isso. E fui falando tudo. Não escrevi todos os dias para sempre, mas eu tenho ali bem uns 30 dias de diário não corridos. Mas eu tenho. E aí eu comecei a pensar assim, essa dor eu vou colocar aqui no papel, depois eu volto nela. Porque eu sabia que era um luto. E como eu tive a experiência do meu pai... Eu acho que eu observo muito, tá vendo? Tô me descobrindo aqui também, uma terapia. Por quê? Porque do meu pai eu tive que viver o luto. E eu aprendi que a gente tem que viver. Eu não vivi logo que ele morreu e depois eu tive que viver. Porque ele vem, a conta vem. A conta vem, chega. ela vai chegar. Eu tive que viver depois daquele tempo. E aí eu pensei assim, eu vou ter que viver esse luto aqui. Porque pra mim é muito importante. Mas não vai ser agora, porque agora não dá tempo, não dá pra ser. E também não posso passar pra ele que eu tô tão insegura. E aí eu escrevi no papel. Então, todas as vezes que eu escrevia, essa é uma ferramenta importante. Colocar, isso tem artigo publicado, da importância de colocar os seus sentimentos sobre o crivo da consciência. O que eu tô sentindo agora? É isso. Não é pra você ser racional o tempo todo, mas pra você entender, eu tô sentindo isso. Nomear as dores. Nomear o seu sentimento, a sua dor. Assim, agora é isso. O que eu posso fazer? Nada. Eu tenho que parar de amamentar. E é por uma causa muito maior. Por que eu tenho que parar de amamentar? Porque eu quero ficar viva. Eu vou operar e vai dar tudo certo. Depois eu volto nessa dor. Porque se eu estivesse vivendo aquela dor o tempo todo, ia ser mais difícil ainda. Resumindo a história, no dia seguinte ele pegou a mamadeira e nunca mais me pediu o peito. É, muito lindo isso. E aí, eu voltei, depois de um tempo nessa dor. Ainda
tenho uma outra coisinha que eu, sabe, poxa, que pena. Já passou, tudo bem. Agora eu já tô mais forte, assim, pra vivê-la, entendeu? Então eu entendi que o luto, a conta vai chegar, não necessariamente precisa ser agora. Então, quando chegar, eu espero estar mais forte. Pra E foi isso lidar que eu com fiz. aquilo. E aí eu fui colocando, a minha ferramenta era colocar no papel. Era escrever, era falar sobre isso, por isso que eu comecei a falar mais também no Instagram. E aí, isso me ajuda a ressignificar as minhas dores. E sabe que diante de tudo isso que você falou, vem vários pontos que eu acho importante olhando para as nossas pacientes, que disso que você falou de colocar no papel, de como as pacientes são diferentes, eu acho que isso é muito importante a gente trazer à luz dessa informação aqui também, porque cada um lida de um jeito diferente, né? Mas por isso que entender e buscar inteligência emocional é importante, porque senão também a gente vai ficar sempre ali no limbo do luto. Mas algumas coisas que fazem a gente olhar o fluxo de como funciona, na maioria das pacientes, o lidar com todo o diagnóstico. E por isso que o luto, na maioria absoluta que a gente vê na nossa prática, chega no depois. Porque, no fundo, é isso que você falou. Não dá tempo na hora que o tratamento está acontecendo. Algumas, já naquele momento, vivem um processo de depressão muito grande. Às vezes até já tive pacientes que optaram por não tratar, negaram. Então, existe esse cenário também, mas na maioria absoluta o que a gente vê é aquele enfrentamento. Fecha os olhos e vai. Mas esse luto chega na maioria absoluta no pós-tratamento. Sim. Ou naquela fase ali tá no bloqueio hormonal. A hora que aquela calhamaço de tratamento acabou, o básico, né, ali o inicial, e que daí chega esse luto. E outra coisa de tudo que você falou que eu acho muito importante é esse nomear o que sente, e principalmente agora trazendo um pouquinho para quem escuta o podcast, que são os familiares também, de quem tá descobrindo tudo, é não minimizar os sentimentos. Sim. Né? Porque tem muito aquele negócio... A gente falou isso na primeira temporada, em alguns episódios, sobre a história do cabelo, né? O que a gente vê? Eu falo muito para os pacientes, os acompanhantes dos pacientes nas minhas consultas, independente de onde que eu esteja consultando eles, se é no âmbito privado ou no âmbito público, assim, eu falo. Porque daí, a pergunta-chave, né? Doutora, mas vai cair meu cabelo? É assim, todo dia, todo momento que a gente dá um diagnóstico, a gente ouve essa pergunta em algum momento da consulta. E eu falo, vai. E a gente vê a forma de lidar de maneira diferente com o vai, porque vai. Se tiver químio, vai, né? E uma ou outra, que quando usa crio, que funciona, a gente já falou sobre isso, que às vezes a crio não rola, enfim. E o que eu vejo do familiar, que muitas vezes ele olha para a paciente na hora, encosta às vezes nela e fala, mas vai ficar tudo bem. Mas isso não é importante agora. O cabelo cresce. Às vezes, aquilo que a gente fala na internet, que a gente faz uns posts, alguns conteúdos relacionados a esse assunto, que a gente tenta trazer um pouquinho do que não dizer para a paciente em tratamento, enfim. A gente vê que acontece on time ali, no momento, com a própria família. E não é por mal. Mas é porque aquilo que teu irmão te falou, né? Então, por isso que eu falo, na história que você tá contando, eu vejo várias coisas que aconteceram com você... E que acontece com todas as pacientes, né? Assim, infelizmente, entra muito na falta de informação mesmo, né? Eu acho que por isso que esse espaço é tão importante. Acho que a hora que a gente traz luz para isso e começa a falar mais sobre isso, e trazer uma paciente para falar... qual que é a sua dor? Qual que é a sua principal dor? O que vai te amparar de fato? Porque é isso, às vezes as pessoas querem ajudar, acabam sendo indelicadas com as palavras, acabam podendo trazer uma dor maior e... Minimizando. Eu já tive paciente que falou pra mim, ela falou assim, é muito difícil pra mim, porque eu não consigo, ela te segue, inclusive, e ela falou que você tinha ajudado muito ela com alguns vídeos, mas ela falou, pra mim é muito difícil, porque no meu círculo de amigos, ela falou assim, minhas amigas são maravilhosas e me acolheram muito, mas ela falou assim, como eu não retirei toda a mama, eu não fiz quimioterapia, aí não foi tão doído, né? Elas acham que não foi nada, e assim, não conseguem entender que assim, eu tive um câncer de mama e pra mim isso foi dolorido e tem tem o efeito colateral da medicação que eu tô tomando, então assim, ok, fisicamente eu posso não ter mudado tanto na aparência das pessoas, mas pra mim mudou muita coisa e ela trouxe muito desse buraco, assim, de se encontrar mesmo pelo fato das pessoas minimizarem a dor dela. E eu falo que o diagnóstico oncológico, eu tenho uma visão, assim, da minha paciente, quando eu tô conversando com ela, é uma coisa, sei lá, eu não sei explicar, tem umas coisas esquisitas, assim, que
minhas. Tem umas coisas que eu tenho quando eu olho a minha paciente, depois que eu dou o diagnóstico pra ela, eu tenho um negócio assim, que é como se ela pegasse aquele saco do Chaves. jogasse aqui e ela vai estar sempre com aquilo ali. Ah, sim. Sabe? Entendi. É pra sempre. Porque a gente não vai em nenhum momento conseguir dizer, pode deixar tua sacola do câncer de mama ali no chão e seguir a vida sem ela. Não dá. Não, a sacola fica leve depois, talvez. Por boa parte, que busca Você essa leveza. Você fica mais forte. É. Você fica mais Então, e ela fica mais leve de carregar. Mas ela Mais nunca leve vai de deixar de estar ali. Então, a gente precisa olhar para isso com informação, entendendo a fase de cada paciente. E por isso que eu não gosto, agora é um recado para os nossos colegas. Olha pra câmera. Recado para os nossos colegas cirurgiões, mastologistas, cirurgiões oncológicos, oncologistas. Quem se dispõe a cuidar da mulher oncológica dentro da oncologia mamária. Eu não gosto, isso é uma opinião minha, de dizer que, por exemplo, um CDIS, um diagnóstico de um tumor in situ, né? Alguns colegas usam o termo, um pré-câncer. Alguns ainda tentam tirar Não, a sacola tá com ela. A sacola tá igual, se for um tumor in situ, se for um tumor invasor, se for um tumor localmente avançado. Câncer, né? É igual, né? É um carcinoma in situ ou invasor, é um carcinoma. E aquela mulher vai carregar a dor, o luto, tudo que carrega em várias fases do tratamento, isso que a gente tá falando agora do pós, da nação das sobreviventes, né? Do maior número de o saco tá no ombro dela. Uhum. E eu enxergo isso muito, por isso que eu falo que eu criei essa imagem, porque eu falo isso pra paciente, né? Porque daí a segunda pergunta mais frequente depois do cabelo tem chance de curar e quando que eu estou curada? Uhum. Que daí a pergunta, na verdade, a principal pergunta quando acaba, né? Quando tá saindo da tempestade ali, agora eu tô curada? Ou quando que eu vou estar a minha curada, medalha? né? E daí essa é uma outra coisa, né? Não, a gente já vai voltar pra inteligência emocional toda, mas eu acho que é tão importante dizer isso, que no fundo a gente nunca vai ter essa resposta. Não. Tem artigo que a gente vai dizer em termos de tempo, eu acho que assim, né? A gente tem artigos que mostram em termos numéricos, enfim, né? Se a gente quiser, né, trazer as questões de cura, eu acho que, enfim, são muitas discussões, mas o que eu gosto de falar para cada paciente é, assim, eu acho que a cura tá dentro de você. Exatamente. Assim, né, da forma como você vai encarar o seu tratamento. Você se sente curada? Você tá curada. É isso que eu falo também. Mas eu acho muito complexo, porque cada um tem um nível de consciência muito específico, né? Sim. Então, assim, primeiro, são vários pontos aqui, como paciente, que eu penso. Sim. Então, por exemplo, quando meu irmão falou, né? Mas não pensa nisso agora. Eu acho que vai muito também da característica. Eu sou uma pessoa mais pacífica, hoje principalmente. Ontem eu postei um vídeo que eu brinquei assim que eu tava triste e eu mesma apareci falando assim, nossa, mas você fala tanto de inteligência emocional, tá triste? Eu taco a escova na pessoa que sou eu. E aí, uma amiga deu risada e falou pra mim que tava fazendo uma consulta lá, uma mentoria, e a gente conhece a mentora dela, e ela falou assim, eu que queria ser mais leve, né, menos razão, não precisa ganhar todas, né? Que era aquela Isabela que eu falei pra vocês no início. E aí ela falou, mas você conhece alguém assim, em quem você poderia se espelhar? E ela falou, eu conheço a Isa, deu? Eu fiquei tão emocionada, sabe? Eu achei tão bonito aquilo. Mas tem sim uma coisa muito de personalidade. Sim. E, gente, não é só personalidade, porque eu quis muito mudar. E como eu falei, né? Eu quis muito. É parte da cura o desejo de ser curado. Sim. É do Sêneca, essa frase não é minha, gente. Nós podemos coassinar. A gente coloca como Isa Martins. Vamos pensar em nomear esse episódio de outra forma. É parte da cura o desejo de ser curada. Esses dias me perguntaram no meu Insta assim, Isa, você tá curada? Com certeza. Uhum. Mas quanto tempo faz que você acabou? Vai fazer 4 anos. Mas eu tô curada desde o dia que eu fiz a cirurgia. É isso que eu falo pra vocês. Desde aquele dia. E aí, esses dias conversando com o meu oncologista, porque ele conversa bastante, a gente, enfim, ficou horas lá falando. E aí ele falou pra mim, hoje, pra você ver como evoluíram os tratamentos, hoje, talvez você faria primeiro a químio, pra gente ter uma noção do antes e depois. Enfim, ele me explicou tudo direitinho. Eu falei, Deus me livre, ainda bem que eu comecei pela cirurgia. Aí ele falou, então... Aí depois que ele me explicou, eu falei, nossa, mas então será que era melhor eu ter começado? Já começou. Ficou.
falei, não, para. Sabe por quê? Porque eu estou curada desde o dia 10 de abril de 2020, que foi o dia que eu entrei no centro cirúrgico e saí de lá sem câncer. Sem câncer. Ah, mas e se sobrou? Se sobrou, não vai sobrar mais. Porque depois eu fiz químio. E se sobrou, depois eu fiz rádio. E se sobrou? Ah, se sobrou, tipo, eu tenho trilhões de células e só essas pouquinhas que sobraram, não. A outra vai lá e come ela. Não. Tipo, faço tudo, sabe? Se sobrou, agora é sério. Se sobrou, tudo que eu posso fazer por mim, eu faço. Aí, se sobrou, eu vou ter consciência de falar assim, putz, sério, nem tudo a gente explica. E assim, eu não tenho controle sobre isso. Sabe por quê? Porque eu me dou o direito de reclamar. Esses dias eu tava falando com algumas amigas, assim, é muito difícil ter que escolher, isso vem muito do pós-câncer, ter que escolher qual é a dor que você vai suportar. Porque não é que você pode não ter dor nenhuma. É qual desconforto você vai aguentar mais. Por exemplo, eu faço bloqueio hormonal, e aí tem tudo que vem nesse combo de menopausa, né? E os calorões, as dores, a insônia, eu consegui contornar com exercício físico muito, principalmente musculação. Mudou a minha vida, eu não fazia musculação, sempre fiz exercício. E aí mudou muito para melhor. O que não mudou? Secura vaginal. Isso não muda com exercício físico. Aí o que você pode fazer? Já tentei várias coisas, o médico falou para mim, pode passar uma pomada com esse hormônio aqui, X, específico, que não tem problema, né? Só que você tem que passar todo dia, por um tempo. E eu pensei... Todo dia. Se tem uma coisa, eu não gosto da palavra ódio. Meu marido fala, nossa, que bobeira, mas não gosto. Mas assim, uma coisa que eu sempre odiei foi menstruar. Não sinto nenhuma falta. Falei pro meu médico, depois que acabar isso, a gente tem como fazer alguma coisa? Ele, não, pelo amor de Deus, se voltar, você tem que ficar feliz. Mas assim... Eu detesto ficar com aquela sensação de ter passado a pomada e ficar o dia inteiro. Úmida. Todo dia. Melequeira. Ah, mas então... é disso que eu tô falando. De você ter que escolher qual é o desconforto que você quer, entendeu? Uhum. E tudo bem pra mim reclamar disso. Tem uma outra coisa que eu acho que impacta muito na inteligência emocional, é eu me permitir reclamar da minha dor. Por quê? Porque eu estou fazendo tudo pra melhorar. Sim. Que é aquilo que a gente falou, que não é não poder nomear, não é poder... Inteligência emocional não quer dizer você reprimir os seus sentimentos, né? Exatamente. Isso que precisa ficar claro. É o Exatamente. É você entender o que você entender tá e lidar sentindo. com ele, né? É isso. E então, assim, tem dias que eu tô com muita raiva de ter passado por tudo isso. E assim, eu sei que a raiva não vai durar pra sempre. Porque nem a raiva, nem a alegria, nem a tristeza, nem a felicidade, nenhum outro sentimento dura pra sempre. Eu escolho a maneira que eu quero me sentir por mais tempo. E se permite E um dá. dia estar muito... Claro, porque isso Brava. me torna humana. Uhum. Hoje eu não tô bem. E hoje eu tenho tanta consciência de que essas coisas vão passando, mas eu treinei tanto pra isso chegar que, por exemplo, como preenchendo o tempo com as coisas que eu sei que são bonitas, com as plantas que eu amo, com a minha família, fazendo um pão, fazendo um bolo. Eu gosto, com as coisas que eu gosto. Exercício não é uma coisa que me preenche. Eu vou, Uma coisa que você sabe que tem que fazer. É meu tratamento, é meu É remédio. o que eu falo para os pacientes. Nós somos adultas e fazemos coisas que nós não gostamos Isso. também, né? Exato. E é o que precisa. Não para não ter câncer de novo. Isso é uma coisa que eu penso muito. E acho que isso me ajuda também. Eu não faço exercício para não ter câncer de novo. Porque se acontecer... Por exemplo, eu sempre fiz exercício. Eu não tenho nenhum caso de câncer de mama na minha família. Eu tinha 33 anos, tive 2 filhos, amamentei os 2, nunca fumei, nunca bebi, nunca fui obesa. Tipo, pensa naqueles 12,5% e todo o resto que, né, de chance de ter câncer. E todo o resto que eu poderia aumentar de chance fazendo escolhas erradas, nenhuma delas eu fiz. E o que eu tive? Um câncer de mama. Eu escolhi, não... Acontece. E por isso que quando a gente fala muito de redução de risco, né? A gente sempre fala, assim, quando a gente fala em alto risco, não é uma sentença, não quer dizer que necessariamente vai ter câncer. E ao mesmo tempo, quando a gente fala em redução de risco, não é uma condição que zera seu risco para câncer. Né? É isso, a gente adota todas essas questões que você falou, com certeza te trouxeram benefícios em outros sentidos também. Né? E com certeza vão te ajudar agora nesse cenário de tratamento. Mas é isso, é ter o foco que, ok, estou fazendo o que eu tenho que fazer, né? No sentido de
né, melhorar a sua qualidade de vida, melhorar os sintomas que você tá tendo por conta da menopausa, mas isso te traz um benefício, mas a gente não tem que focar, né, meu Deus, agora eu tive, mas eu fiz tudo certo, né, e não me falaram que eu tinha que fazer isso, eu fiz isso, mesmo assim. É como Infelizmente, eu pensei antes, não, mas quais os fatores de risco que você tinha? Eu sou mulher. Isso, e é isso que eu falo Aí pros eu pacientes. tive mesmo. Outra coisa que eu fico criando na cabeça, e eu faço mesmo, e falo pra todos, quem é minha paciente vai saber que é verdade, porque eu falo mesmo. Por que eu tive? Nasceu, respirou, tem 2 mamas, é mulher. Pensa numa fila. É que hoje em dia as pessoas quase não têm... Apesar que o brasileiro gosta de fazer fila em qualquer lugar, né? Mas a gente tem muito aquele negócio, eu tenho muito aquela imagem de fila, a gente vai entregando a idade aqui no podcast, né? Aquela imagem de fila da escola, que fila pra cantar o hino. Gente, eu cantava o hino ainda, tá? Muito conservada. Não precisa falar esses detalhes. Aí eu fico pensando naquela fila. É aquela fila, tá todo mundo nela. Agora acontece que a pessoa que escolhe fazer atividade física, que tá tendo bons hábitos, tudo, ela não vai zerar, mas ela vai pro fim da fila, ela vai se esconder atrás da outra, vai botar um caderninho em cima da cabeça, tá escondida. Mesmo assim, a professora pode chamar, né? Mas assim... O que eu falo tá é que é uma mega moita, cena. É uma mega cena. Quem É. joga mais tem mais chance. É Só isso. que você nasceu, você tá jogando. Nasceu com o seu joguinho, que você tá jogando a vida inteira com os mesmos números. Se você jogar mais, você tem mais chance, é óbvio. Se você não joga, como é que você vai ganhar? Agora, é o lado oposto, né? Assim, quem joga mais? Quem fuma, quem não faz exercício e todos os outros fatores de risco. Só que você nasceu. Nasceu e respirou. Aí você tem uns números ali. É mulher, tem mama, tem mais um joguinho ali, entendeu? Não tem o que fazer. Eu não faço as coisas pra não ter câncer de novo. Só que também, isso não foi uma coisa que eu comecei pensando, né? Não é um alecrim dourado da inteligência emocional. Não, tô longe ainda. Tem muita coisa que eu tenho que melhorar. Mas eu comecei a me distrair com as coisas certas. Então, por exemplo, eu tô fazendo exame. Eu tô muito nervosa. Aí eu paro e penso, por que eu tô tão nervosa? É claro que você não precisa pensar, né, que eu venho assim, tipo, nossa, minha amígdala tá gritando agora. Você não precisa pensar onde tá no seu cérebro. Mas eu penso assim. Gente, só pra falar, a amígdala é uma parte do cérebro, tá? Não é a amígdala da garganta. Essas são sílabas, né? Não, a amígdala é uma região do cérebro que guarda informações importantes sobre medo, sobre traumas. Então, tudo que a gente tem de coisas que impactam a nossa vida ficam gravadas na memória. E aí, toda vez que qualquer coisa te leva a pensar que aquilo pode voltar, por exemplo, um exame. Por exemplo, eu naquela rua que eu falei, já vem uma memória horrível do tipo, sai daí, é medo. E o que né? você trauma. faz nessa hora? Eu paro e penso, eu estou aqui agora e não vai durar para sempre. Daqui a pouco eu não vou mais estar aqui. Porque o meu medo não é só do resultado do exame. Esse era o meu medo inicial. Agora, cada vez mais eu vou me afastando desse medo do resultado. Porque tá afastando, o tempo vai passando, você vai melhorando isso. Eu penso no exame, eu penso em como foi ruim, aí eu volto. Mas eu não tô mais naquela fase. Ai, mas são 40 minutos, 1 hora. Depois eu não vou mais estar aqui. Agora, a sua sensação é que mais do que o medo é a lembrança ruim que vem, assim, nesse momento. O medo vem da lembrança ruim, né? É que... Mas hoje não é tão atrelado ao medo de um resultado ruim hoje. Lógico, ele existe, né? Mas também, eu me lembro que a gente passa pouco tempo com o radioterapeuta, né? Assim, eu tive poucas consultas com ele, mas ele foi muito legal. E a última consulta, ele falou pra mim, já pode tomar solda. Eu falei, Deus me livre, eu não quero nunca, porque é radiação. Ele falou, amada, ele só não falou amada. Mas ele falou, radiação tem em todo lugar. E ele começou a me explicar, e ele virava o computador e mostrava estudos, eu já fico assim. Maravilhoso. E ele falou assim, olha só, radiação tem em tudo. É claro que você não vai tomar sol, ficar lá estatelada, mas não tem problema, você já não precisa ficar andando, né? Porque eu fiz bem na época do verão. E aí, olha, deu super certo, porque a gente foi passar o Natal, o Réveillon na Bahia, com o sol da Bahia, eu fui com aquela roupinha, então ficou ótimo. E aí ele falou, vai viver, porque a vida é agora, você não precisa ficar neurótica. Eu falei, mas doutora, eu tenho tanto medo dos exames. Ele falou, é normal, deixa eu te falar. Eu falei, mas como é que eu faço para não enlouquecer? Ele falou, você vai fazer os primeiros. Ele já sabia como foi meu tratamento, ele tinha confiança de que foi um tratamento bom, bem sucedido. E aí ele falou assim, o primeiro exame vai ser muito difícil. E aí você vai ficar muito nervosa. Quando o resultado vier, você vai falar, nossa,
deu tudo certo, eu não tenho mais nada. E aí você vai aprender que aquele nervosismo não precisa, não valeu a pena tudo aquilo. No próximo, você vai ficar nervosa, mas aí você lembra que não precisava. Aí vai vir tudo bem. E você vê que o que o médico fala tem um poder imenso, porque só dele falar, isso era só um exemplo, mas só dele falar, e vai vir tudo bem, na minha cabeça era, ele tem certeza que eu tô curada mesmo, vai vir tudo bem. E sabe o que eu faço? Eu me apego nisso. Eu escolho me apegar nessa informação. Ah, mas ele falou. Mas pode ser que ele não tenha falado, mas ele falou. Se ele achasse que não, ele não ia falar isso. Aí eu fico caraminholando. Aí no segundo exame, eu chorei em todos. Fui sozinha em todos. No primeiro eu fui sozinha de tudo, nunca mais faço isso, sem avisar ninguém. Achei uma bobeira. Você quis ir sozinha? Eu não quis avisar ninguém para as pessoas não ficarem preocupadas. Eu fiquei com dó da minha mãe, ficar apreensiva, preocupada. Fui sozinha, foi horrível. Eu nunca tinha feito um ultrassom de abdômen e apareceram vários hemangiomas no fígado. E assim, a médica falou, parece hemangioma, a foto é bonita, mas... Como você teve um câncer de mama? Como você teve um câncer de mama? Aí já entrei em parafuso, desespero, aí vai pra fazer ressonância, depois faz outra ressonância com outro contraste pra confirmar. Agora já voltei pro ultrassom. Aí todo médico que olha fala, tem aqui. Ah, eu já sei, doutor, já tem, meu médico já sabe, tá aqui o resultado. É meu, tá criado. São meus, são vários, mas tá tudo bem, tá tudo igual, do mesmo tamanho. Então assim, eu fui aprendendo com isso e lembrando sempre, a próxima vai ser ainda mais fácil. Então quando eu tô lá, tremendo, eu respiro e falo, eu não tô vivendo a mesma coisa. Não é mais aquele diagnóstico, não é mais aquela situação. Agora eu só tô vendo que tá tudo bem. Eu só vim aqui buscar meu atestado de que tá tudo bem mesmo, pra daqui 6 meses. Só daqui 6 meses. Entendeu? Então, assim, são escolhas, sim. Aí eu escolho pensar no que é bom. E não é positividade, não é tóxico isso. Porque tóxico é você falar... Eu falo isso, assim, para as minhas amigas, sabe? É muito fácil você tá uma casa com piscina, um pôr do sol maravilhoso, falar, você já agradeceu pela sua vida hoje? Pô, é claro, né? Você tem muito mais motivo. Não que a casa com piscina seja tudo, mas uma vez eu falei pro meu oncologista, a dor aproxima todo mundo, né? Ele falou, não. Eu falei, como não? Porque eu achava que ele ia concordar comigo. Ele falou, claro que não, as dores são muito complexas. O ambiente aumenta ou diminui a dor. Sim. É claro que a sua dor, eu não tô questionando que a sua dor foi... Eu não tô questionando que você fez um quadrante e não doeu. Não tô questionando isso. Mas é entender que às vezes tem pessoas que talvez tenham menos recursos para lidar com a dor. E tem gente que faz uma mastectomia radical, fica sem nada e tá com uma cabeça melhor do que quem fez só isso. E não significa que o seu não é ruim, não é difícil. Não tô diminuindo. Mas muitas vezes, e aí vem também nessa questão, né? Eu fui conseguindo ganhar tanta confiança no que eu sei, no que eu penso, no quanto eu sei estudar, ler aquilo... Só depois de muito tempo eu consegui ler sobre o meu tratamento. O HER2, o fato de ser HER2 causou um problema muito sério para mim quando eu consegui ler o Cleópatra, aquele estudo. Foi o primeiro que eu consegui ler. Eu entrei em parafuso de pensar, poxa, quando eu nasci... Não existia eles esse estavam descobrindo ainda esse HER2. E eu fiquei muito... Sabe, meu Deus, isso podia ser completamente diferente. Foi uma revolução, né? Que bom que tem tratamento específico aqui pra... É assim que eu penso. É claro que é bom não ter. Mas eu penso assim, que bom que tinha esse, porque daí tinha o tratamento... Na minha vez, né? Na minha vez tinha isso. Você entendeu? Então assim, eu vou escolhendo. E hoje, eu penso assim, essa questão, né? Cada um tem um recurso, mas o paciente oncológico tem que aprender a lidar com isso. Vou olhar pra câmera. Agora o recado é para as pacientes. A gente vai... Pode olhar, fica à vontade. Vou olhar. A gente vai sentir dor, medo, angústia. Mas a gente precisa tentar crescer e evoluir com tudo o que aconteceu. Hoje, já não me dói mais pensar que eu poderia ter morrido. Eu não morri, entendeu? Eu escolhi assim, não, mas eu tô aqui. É claro que cada vez que tem uma notícia de uma amiga, parece que arranca um pedacinho de mim, da minha esperança. É claro que sim. Mas hoje, se alguém chegar em mim e falar assim, nossa, Isa, a minha irmã teve o mesmo câncer que você e ela faleceu. Vai doer diferente. Vai doer muito, mas eu não sinto que aquela pessoa tá falando aquilo pra me
pra me diminuir, pra me provocar. Eu não sinto. Mas porque hoje você tem uma inteligência hoje eu emocional. tenho. Mas isso é uma Exato. coisa que hoje eu sei que enfia no fundo do buraco a maioria das nossas É pacientes. isso, por isso que eu olhei aqui pra câmera. Que é uma coisa que a gente tem que aprender a construir para que essas coisas não machuquem. Porque Tanto. essas Ou não machuquem, ou pessoas. não Não machuquem machuque tanto, tanto. né? Porque sempre. Mas assim, essas pessoas vão existir sempre. Bom. Sempre vão. E talvez elas cheguem até mim porque elas sintam que eu posso falar alguma coisa para ajudá-las, entendeu? Eu não sinto que a pessoa tá falando aquilo para mim. No fundo, ela tá buscando um buscando acalento. ajuda. Uhum. Mas vai buscar com um psicólogo. Poxa, não é todo mundo que tem. E assim, ela me vê forte, eu falo sobre isso. Ela viu um Posso colo. ajudar. É um colo. Eu posso fazer alguma coisa e falar, Tudo poxa, bem que as pessoas explica, mas não justifica. As pessoas precisam ter mais bom senso, né? não, do gente, que dizer. fala isso aí. né? Mas aí, Pri, Mas assim, a pessoa que. Foi justamente o que você falou. Muitas vezes quem fala, às vezes tá buscando. Mas eu acho Uma que talvez o que palavra, as né? pessoas possam, né, assim, falando um pouquinho com as pessoas que não tiveram câncer, que talvez estejam ouvindo o nosso podcast, que queiram entender como lidar com essa situação, eu acho que você pode tentar entender como a pessoa está lidando, olhando um pouquinho de fora, antes de já chegar falando e dando pitaco, pra sentir um pouco também. É que eu acho que é isso que você falou, você traz muito disso, você fala muito sobre isso, você fala abertamente. É nítido, assim, o quanto você tem inteligência emocional e lida bem com isso. Então, assim, acho que dá pra entender que a pessoa talvez realmente foi o que você falou. Às vezes a pessoa tá buscando ajuda e tá buscando entender um pouco mais, conversando com você sobre isso. Mas se você tá vendo alguém que nitidamente não quer está falar bem. sobre o assunto, que não está bem, você não vai falar que você tem um conhecido que morreu de câncer pra pessoa que Não acabou faz de o fazer um menor- diagnóstico. mas Não faz aí, o menor sentido. e é isso, mas assim, como a ideia é falar de inteligência emocional, é a construção nossa. Uhum. E isso é parte, é autoconsciência, é de você que você está falando. Quando você fala inteligência, eu tô falando só. É claro que isso me dói. E é claro que não é todo mundo que tem essa ferramenta. O que eu tô falando aqui é para tentar ajudar as pessoas a entenderem e construírem. Por quê? Porque a vida é sobre você. O que o outro faz é ele fazendo. Uhum. Isso é ele. Isso é um problema dele. Ah, mas não é fácil. Claro que não é fácil. Ah, mas vão te fazer de tonto. Tem até uma chargezinha que eu acho super bonitinha, do Snoopy, eu acho. Ah, mas vão fazer... Você é muito bonzinho, vão te fazer de bobo. Ah, mas esse... problema deles. Esse é um problema deles, tentarem me fazer de... Porque eu sou essa pessoa, entendeu? E não é... Como eu disse, o cérebro é plástico. A gente escolhe... Por isso que terapia funciona. E eu quero daqui a pouco fazer o gancho da terapia. Mas Por isso que terapia funciona, porque você você aprende uma nova forma de lidar com aquilo que você está sentindo. Você não escolhe o que você sente. E nem o que chega até você. O que chega até você são essas coisas. Uhum. E aí, o que a gente tem que fazer? Tentando se blindar. Porque é claro que a gente está aqui para ajudar, educar todo mundo. Mas como é que a gente pode fazer isso sem pensar em se blindar? Em esperar do outro. Não espera, porque infelizmente as pessoas não têm bom senso. A gente tá aqui para construir. Infelizmente. Mas as pessoas não têm bom senso. Então, o que a gente pode fazer? O que eu posso fazer? Tentar me blindar. Quando a pessoa me fala isso, eu posso falar para ela: você entende o tanto que isso é difícil para mim ouvir? Porque o óbvio precisa ser dito. Ah, você fala? Eu falo. Ai, que chique. Mas Adorei. poucas pessoas falam isso pra mim, você acredita? Igual as pessoas perguntam assim, mas já muita gente fala pra você de tratamentos alternativos. O que eu acho que as pessoas não têm, sei lá, não têm coragem de falar assim, mas não vou falar, sei lá. Mas eu acho legal isso, porque isso mostra mais um ponto da sua inteligência emocional. Não que a gente tem que dizer tudo pra todo mundo, que muitas coisas a gente ouve e sorri, né? Porque a cena Mas assim, você sentir que num dado momento você tinha aquela inteligência emocional de ouvir e de maneira muito delicada mostrar pra pessoa que no fundo aquilo que ela tava fazendo não Me tava machuca. legal, também te machuca, isso é muito legal. Muito. Porque isso mostra o quanto também as mulheres que passam por isso têm que botar limite no que é Sim. importante pra elas. Durante o tratamento, no pós-tratamento. Na vida. Pra família, pros outros. Na vida, em outros assuntos. Em outros porque daí assuntos. entra... Porque só fazem com a gente o que a gente deixa Permite. também, né? Aham, Então exatamente. assim, eu ouvi assim, eu não vim te ver porque eu não conseguia te ver careca. No fundo, eu entendi que o que a pessoa tava falando pra mim era um cuidado, tipo assim, eu não queria te ver tão mal. E eu falei, imagina Ela tava pra se mim, protegendo também, né? imagina pra mim que me vi careca todo dia. Você entende que pra mim foi mais difícil alguém não vir me ver porque eu tava careca? Uhum. Aí eu falo.
Entendeu? Mas não é pra provocar, não é pra magoar. É só pra mostrar como eu tô me sentindo. Aí a pessoa fala, nossa, verdade, né? Mas aí dando gancho ou pra não. isso, ou não, mas aí dando gancho nisso, pro que eu queria muito trazer aqui pra gente conversar e trazer além da inteligência emocional como principal ponto pra gente trazer pra esse episódio, mas como especialistas, assim, como olhar da ONG, assim, tentar educar a sociedade e as nossas pacientes, e todas as pacientes que estão ouvindo esse podcast, cada vez mais eu acho que a maternidade me trouxe muito isso, de tentar entender também um pouco sobre inteligência emocional, mas no sentido de olhar para o passado, né? Você falando assim que uma pessoa não foi te ver porque você estava sem o cabelo, aquilo diz muito sobre ela. Né? Diz as fugas que a gente tem quando a gente não tá sabendo lidar com algum sentimento. E isso é para tudo na vida, né? Não é só para uma questão oncológica. Isso é para educar os filhos, né? Quando a gente tenta entender por que a gente tá fazendo tal coisa, que a gente falou que não queria fazer aquilo, e quando vê a gente tá fazendo aquilo, e a gente fala... Tenta entender aonde estão os medos, né? Meu esposo brinca muito comigo que... Hoje, inclusive, vindo pra gravação do podcast, eu tenho pavor de estrada. Pavor de estrada, trânsito, e eu fico toda hora, meu Deus... Quando não sou eu que tô dirigindo. Quando eu tô dirigindo, eu tô maravilhosa, pilotando, né? Mas quando é alguém dirigindo, e principalmente... Eu fico, meu Deus, isso aqui. Não. Ele falou que qualquer dia vai fazer aquela brincadeira da estrada, assim, que faz de conta que o caminhão tá chegando, só pra ver o que vai acontecer. E daí ele brincou comigo, assim, ele falou, você precisa achar onde na tua infância está isso, porque tem algum problema aí, porque não é possível. E daí, fazendo o gancho pra isso, tem alguma coisa que às vezes justifica lá no começo, os nossos medos, a forma como a gente lida com os nossos medos, enfim. E todo mundo precisa de terapia. Todo mundo precisa de apoio. Num diagnóstico oncológico em especial, mas na vida, né? Eu faço terapia também. E comecei a fazer terapia, inclusive eu falo muito, eu tenho algumas pacientes estudantes de medicina que fazem rastreio de alto risco comigo, colegas de outras áreas que a gente atende, e eu falo, eu tenho um livrinho lá a gente vai ter um episódio aqui que a gente vai falar um pouquinho sobre cuidados paliativos, mas tem um livro lá na minha cabeceira do consultório que é A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, e que fala muito sobre a hipocrisia dos profissionais da área da saúde que não tem esse olhar para se cuidar, para olhar para si, e a sociedade como um todo. E eu falo para as minhas pacientes, essa luta por não buscar assistência profissional para entender você, independente de diagnósticos, para entender como você vai lidar com coisas da sua vida. A gente precisa de terapia. Eu contei toda essa história para dizer que a gente precisa de terapia, para saber por que a gente lida com as coisas como a gente lida, para começar a buscar a inteligência emocional. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre, você já falou que faz terapia, falou que buscou o psiquiatra num momento pontual, né, que a gente vai indicar para as nossas pacientes o psiquiatra em momentos que a gente vê que tem um gap ali, realmente uma área que agora é a hora de entrar com medicação ou não, mas de ter esse olhar do médico, psiquiatra. Mas, em especial, o apoio psicológico, todo mundo deveria ter, independente de diagnóstico, né? Eu falo que devia estar na água. E tem aquela brincadeira, né? Você fala muito dos memes tem aquela, eu faço terapia porque o outro não fez, né? Eu falo muito isso para as minhas amigas. Elas falam muito. Nossa, você só fala de terapia. Eu falo, mas é porque vocês não fazem. Aí complica para mim, né? E tá daí, pesado. Tá ficando difícil, eu tô tendo que fazer mais vezes. Eu sempre falo, elas sempre... Todos esses memezinhos, elas me mandam sempre. Tem uma frase, eu adoro as frases, né? Mas elas me impactam muito. Que eu acho que é do Lacan. Todo excesso esconde uma falta. E aí você falou sobre isso da estrada, né? Por que na infância? Uma vez eu falei com uma amiga que é psicóloga, neuropsicóloga, muito boa. Eu falei, todo mundo precisa de terapia. Ela falou, nem todo mundo. Aí eu falei, nossa, mas... Acabou com a minha fala. Acabou com a minha também. Ela disse que nem... Não, ela disse que nem todo mundo. Ela falou que algumas pessoas têm consciência da mudança. Mas eu acho que ela quis dizer que 0,1%. Não, a gente podia chamar ela. Ela, talvez. Mas é que nem todo mundo tem essas mesmas angústias, né? Mas não, enfim. agora, aí eu vou deixar uma vírgula, porque eu acho que sempre tem alguma coisa pra gente encontrar. Mas é que eu acho que às vezes, assim, né, querendo trazer um contraponto de uma pessoa que não está fazendo terapia nesse momento. Olha lá, tá vendo? Pesou pra você. Tá vendo?
tá mas é fazendo que por assim, causa eu já fiz. da tua Eu já vida. fiz e eu acho que é isso, assim. Eu acho que colocar como todo mundo precisa de terapia o tempo todo, talvez Não, não. o tempo Eu acho todo que não, você eu não tem que estou em algum buscar momento, né? em algum momento. Eu acho que Não, tem é. momentos específicos Inclusive- que é extremamente importante, extremamente Sim. válido. E eu acho que é importante a gente pontuar isso, até porque tem muitas pessoas que não conseguem ter acesso à Exato. terapia, que têm dificuldade de ter acesso à terapia, né? Então, se a gente coloca como se fosse algo que ia ser obrigatório Não, para não. todo Mas mundo. Não, mas em alguma Seria muito fase alguém importante. precisa. Hoje eu não faço. Sim. Atualmente não estou fazendo. Não, estamos Pausei. todas sem terapia aqui. Eu ganhei alta A também. gente tá fazendo terapia agora. Sim, Agora isso é não. terapêutico. Mas assim, eu digo em algum momento para o enfrentamento de algo. Então eu busquei a terapia no momento que eu estava no enfrentamento da Por vida. isso que né? a dor não aproxima todo mundo. Porque algumas pessoas têm essa ferramenta e outras pessoas não têm. Então a dor de quem não tem acesso é muito maior do que a dor de quem tem acesso. Sim. Uhum. E aí eu vou ter que falar que, né, às vezes é uma pessoa que fez uma mastectomia radical e fez um tratamento muito mais agressivo e a maneira como ela lida, as ferramentas que ela tem, tanto internas quanto Externas, de apoio, Aham. são muito acesso. melhores o acesso do que uma paciente que não precisou nem fazer nada, vamos Exato. supor, né? Fez só sei lá, tinha um carcinoma in situ, como as pessoas tentam diminuir isso, como se fosse uma coisa simples, cistinho, sei lá. E não, né? É um câncer. E é um câncer, é uma lesão que, mas é um pré-câncer, sei lá, se alguém fala, mas podia virar. E aí o câncer tem um estigma. Uhum. É, E que é o o saquinho câncer- que ela tá carregando nas costas. Exato, e assim, essa pessoa sem acesso nenhum, sem ferramenta nenhuma, a dor dela é muito maior do que a dor do Eu outro. acho que é importante a gente pontuar isso só, assim, né? Falando da questão da inteligência emocional, que eu acho que você trouxe muito da forma como você foi aprendendo a lidar com isso, não é mas fácil. é isso. Acho que o externo É. traz uma influência enorme, que não dá pra gente Mas nós desprezar. somos ambiente, né? Exato, no sentido de, Mas é a bagagem ok, que ela tem a gente, profissional. sim, Com exatamente. certeza Com absoluta. certeza. A bagagem absoluta. profissional, rede de apoio, que assim, infelizmente tem gente que às vezes não consegue ter apoio em casa, assim, né? Não tem um familiar. Estamos que falando de consiga mulheres auxiliar. que não fazem quimioterapia. Isso pode ser um podcast, né, pra vocês, enfim, de abandono, mas mulheres que não fazem terapia porque não tem um parceiro porque abandonou, 70% das mulheres 70%. passam por isso, e porque tem que chegar em casa, tem que fazer comida, não tem com quem deixar filho, porque vai Sim. de ônibus. Eu ia de carro fazer Uhum. Sim. quimioterapia. Eu tinha ar-condicionado, um quartinho só pra mim. Isso não diminui a minha dor. Exato. Isso não Exatamente. diminui a minha dor. E eu não tenho problema com isso. Tive as ferramentas, aproveitei das ferramentas e honrei todas essas ferramentas. Hoje o que eu faço é tentar. Isso tá dentro de mim, da minha cabeça. Ninguém mandou fazer isso e eu nem sei se tá certo. Mas tudo que eu faço é tentar devolver pro mundo tudo que eu tive. Porque foi muito difícil, com tudo que eu tive de dificuldade com os meus filhos na pandemia, um câncer agressivo, tinha na axila já, tirei tudo, uma cirurgia que demorou muito para recuperar, enfim, eu tive um monte de coisa, mas eu escolhi, não sempre, eu chorei muito, sofri muito, eu me revoltei muitas vezes, não na maior parte do tempo. Eu escolhi muitas vezes olhar para o que eu tinha de ferramenta. E nós somos, o ser humano, somos seres sociais. A gente precisa de apoio, a gente precisa se sentir parte de um grupo. É impossível ser feliz sozinho, ninguém é. Não dá. Porque a gente precisa. E aí a gente é tanto socialmente dependente uns dos outros e do ambiente, quanto influenciado por esse ambiente. Nós somos o ambiente. Mas uma coisa que, concordo plenamente com tudo, mas, por exemplo, né? Então, por que eu tô trazendo esses pontos? Porque eu quero falar de duas coisas bem importantes, até pra gente daqui a pouco caminhar aí pro, infelizmente, o fim da nossa conversa. Sim. Mas, assim, 2 pontos são importantes, né? Psiquiatra e psicólogo, eu falo que a gente é uma geração, entregando a idade de novo. De novo. A gente é uma geração que viveu aquela história de olhar na novela, televisão, filmes, o tratamento da saúde mental, que é o tema do nosso... A gente está falando tanto de inteligência emocional, mas esse episódio é sobre saúde mental após o tratamento. Então, quando a gente fala em saúde mental, fala em psicólogo, fala em psiquiatra, existe um bloqueio que eu vejo diariamente na minha prática clínica, da paciente nem abrir... Assim, quantas vezes, na paciente com um acesso mais facilitado, eu dar todas as opções de pessoas que, vai no fulano, ou vai na ciclano, ou vai...
Não vai. E não é porque daí não tem acesso. É porque a pessoa se Existe um bloqueia aquilo. preconceito. Existe um preconceito Eu acho que muito principalmente grande, né? com a geração um pouco mais velha, talvez, do que a gente, né? Que eu acho que talvez a gente esteja uma geração que já tá um pouco mais habituada a falar sobre saúde. Tentando bancar jovem. Não, mas eu acho que assim, a gente talvez seja uma geração que tá um pouco nessa transição. Com toda assim, certeza, estamos. Exato. Né? E as pessoas mais jovens que a gente, ainda mais. Eu acho que aí talvez todo mundo quase faça terapia de fato, né? Mas assim, para uma geração mais antiga, existe um preconceito com profissionais que lidam com saúde mental, muitas vezes. Isso é importante a gente trazer. E existe um bloqueio, às vezes, né? que é difícil, porque é isso, a gente como profissional, a gente tenta, e eu acho que isso é importante, né? A gente tem que tentar identificar as pacientes que estão precisando de ajuda nesse momento, porque para que a gente possa encaminhá-las. Só que só encaminhar, às vezes, não é suficiente. Mas então, aí que tá toda essa questão de compreender o funcionamento do cérebro. Isso para mim é a minha maior ferramenta, mais do que todas. Porque eu explico pra pessoa assim, você sabe que como que é o cérebro? Aí meu marido fala que eu falo muito, gosto muito, e aí eu acho que todo mundo gosta. Não é possível que você não queira entender como é que você pensa, senhor. Não é normal. Ele fala, claro que é, o normal é não querer. Não é não, presta atenção. Como é que convence? Vou falar pra vocês como é que convence uma pessoa. Tô brincando. Ótimo, mas é assim, mas é ótimo. Não, brincando. É brincadeira, mas não muito. Muitas pessoas não conseguem entender o pensamento como uma coisa física também. Então, assim, fica muito pro abstrato, pro espiritual, pro imaginário. Então, eu trago dados. A Organização Mundial da Saúde preconiza a espiritualidade como um dos pilares do tratamento de qualquer doença crônica. Espiritualidade entende-se meditação, a sua religião, terapia. E por quê? E eu falo isso, as pessoas entendem, a grande maioria consegui convencer. Uma outra amiga aí que vai saber que não faz terapia, não vou entregar. Mas o que acontece? O cérebro é construído por células, essas células se comunicam. Um neurônio comunica com o outro, ele libera neurotransmissores e o outro faz você sentir o que você sente, fazer o que você faz. E isso é plástico. Quando a gente vai pensando de jeito diferente, aprendendo, alguém mostra pra gente um outro caminho, a gente vai aprendendo a construir um outro jeito de pensar. E isso é muito mágico, mas é físico. É químico e físico. Quando você vai, mesmo se você não quiser, dá uma chance pra você. Só uma chance pra ir. 2, porque a primeira vez você quase sempre falta, né? A primeira você fica meio assim, a segunda você já fala assim, não, gostei dessa É igual comida psicóloga. japonesa. Exato. Exato. Dá 2 chances pra você. E aí você vai começar a perceber que existem novas formas de pensar e você vai esquecendo aquele caminho antigo. É assim que funciona. E vai aprendendo um caminho novo. É assim que a gente aprende. E a gente não vai criar neurônios novos durante a vida. A gente só vai aprender a fazer novas conexões. Desculpa, senhora, você já nasceu, não é mais criança, seus neurônios, pouquíssimos vão crescer. O resto agora é só criar novas conexões. Mas você sabe que você falando isso agora, assim, veio uma lembrança de uma paciente que ela estava com bastante dificuldade de lidar com o diagnóstico, eu cheguei a encaminhar e ela tinha muita resistência de um profissional de saúde mental. E foi engraçado que depois ela voltou numa última consulta e depois de ter lido alguns livros que falavam sobre luto, que falavam sobre... Ela voltou, assim, óbvio, né? Que acho que tem várias questões, que é isso que a gente tá falando, né? Uma construção e uma evolução. Mas, assim, que eu percebi ela muito diferente. Talvez porque ela tenha conseguido nomear muitas coisas do que ela estava sentindo. Você vê como não precisa da terapia? Você entende? Porque existem processos terapêuticos que não dependem do terapeuta, né? Que inclusive, pode ter o melhor terapeuta do mundo. Se a paciente não estiver disposta a compreender e evoluir, não vai evoluir. Por quê? Porque é parte da cura o desejo de ser curado. Eu li um livro que mudou muito a minha vida. Vou indicar, vou olhar para a câmera de novo. Siddhartha, do Hermann Hesse. Depois a gente livrinho, coloca a fotinho. É um livro bem pequenininho. Que Siddhartha era o nome do Buda, né? Mas eu não tô falando de religião, não é do budismo, mas ele mostra aquele Buda imaginário ali do Hermann Hesse, criando novos caminhos. Então ele encontra o Buda, mas ele nunca tá satisfeito com a vida do jeito que ela é. Assim, ele não acha que para você chegar na iluminação, alguém vai te ensinar esse caminho. Nem o Buda e nem ninguém. Na verdade, nós temos grandes personalidades, né? Sendo falando de religião, então Jesus, Deus,
seja quem for. Mas temos grandes personalidades que indicam pra gente um caminho. Esse caminho aqui tá bom. De repente, se você não é religioso e não vem por aqui, traça um novo caminho. Leitura. Mas faz alguma coisa por você. Esse livro mostra que cada um traça o seu próprio caminho para chegar na sua iluminação. Porque o que para mim faz muito sentido, talvez para você não faça. E aí, daí que vem o julgamento também. A gente achar que pro outro, mesmo pro bem ou pro mal. Que todo mundo precisa de terapia. Pro bem ou pro mal. Achar que... Assim que palpite na maternidade também, né? Por que você dá palpite? Porque deu certo pra você quer ajudar. Eu entro por aqui, saio por aqui se não for bom pra mim. Eu nunca fiquei brigando porque estão me dando palpite. Eu sei que eu sou uma mãe maravilhosa e ninguém tira isso de mim. Então, sabe, quando eu tô jantando, quer sentar? Não, a mamãe não quer agora. Às vezes o Rafael, meu marido, fala pra mim, nossa, Isa, nossa, nada. Eu sou a melhor mãe do mundo pra eles. Eu quero sentar e comer. Ninguém tira isso de mim. Então, pego isso e levo pras outras partes da minha vida, entendeu? Eu tô curada. Eu estou curada. Ninguém tira isso de mim. Eu sou inteligente. Eu escolho a maneira como eu quero saber. Isso é muito legal. E eu quero aprender assim. Eu quero sentir assim. Esse é o meu caminho. O que eu posso fazer é tentar ajudar as pessoas. Leiam esse livro. Façam terapia. Se você... Sabe, tenta fazer terapia. Mas uma coisa que é importante da terapia, que eu não quero deixar de falar, esses dois tópicos restantes, terapeuta e psiquiatra, né? Então, o psicólogo e o psiquiatra, a gente comentou isso entre nós duas, é igual parceiro e parceira. Você precisa encontrar alguém que você se identifica. Com toda certeza. Então, também, o que eu vejo muita paciente, às vezes foi numa primeira opção, martelamos, vai, daí a paciente agenda e vai. Infelizmente, às vezes numa primeira opção não pegou alguém legal, assim, não porque a pessoa não era legal, mas não se identificou. Isso que eu quero dizer, não era legal não foi legal pra ela, não se identificou. Porque é igual escolher o parceiro e a parceira. É igual... Você vai gostar. A mesma psicóloga que foi muito boa pra você, pra uma época, não funciona mais. Eu encerrei esse ciclo com essa. Não é mais isso que eu quero falar com ela. Você vê, vai mudando, mas é porque a gente vai evoluindo também. Mas tem que tentar, tem que testar. E daí o último tópico, eu prometo que eu vou parar de falar. O último tópico que eu vi, assim, trazendo... um pouquinho, né, do que a doutora Tamiris trouxe aqui para nós, do nem todo mundo tem acesso, e isso é uma realidade, né, hoje a doutora Tamiris também faz filantropia, eu sou médica tanto no contexto privado e SUS, então eu sei muito bem as diferenças e sei muito bem da oncologia mamária que a gente tem no nosso país, em todos os cenários, mas eu quero trazer um ponto, assim, que para mim traz tudo isso da inteligência emocional e também do quanto as pessoas querem ou não mudar e aprender. Eu tive uma ocasião, nesse último ano, de ter a oportunidade de ajudar uma paciente sem acesso. Então, não vou nem dar muitos detalhes, porque é só para trazer. Até tem um vídeo no meu Instagram, para quem quiser achar lá, que eu fiz uma reflexão grande, porque naquele dia eu fiquei muito, muito brava naquele 15 dia. 15 minutos de Exatamente. Então, assim, que traz... Eu consegui uma terapia de ponta, com uma das melhores profissionais da cidade, de graça para aquela paciente, fora do âmbito público. Então, a pessoa já teria acesso ao âmbito público aquilo, mas era uma paciente que precisava muito, que estava sofrendo com aquela condição, e eu falei, eu consegui para você. Uma pessoa que já tinha me dito, olha, eu estou disposta a ajudar algumas pacientes que quando você tiver... Eu falei, é essa aqui. Um dia eu atendi, eu falei, essa aqui vai passar com a fulana, vai ficar ótima. Eu consegui para ela. E ela negou. Inicialmente para mim disse que sim, mas daí quando a pessoa entrou em contato com ela, ela falou, não, meio longe e tal. Não vou não. Então, eu não tô falando isso pra minimizar quem não tem, quem tem, com tudo, mas eu quero dizer assim, quando a gente traz informação, né, nós duas que geramos conteúdo, não da ONG, assim, que geramos conteúdos também médico e informativo nas nossas redes, e que levamos para os nossos pacientes, e que tantos colegas que fazem isso hoje, que eu acho muito lindo, o quanto tem crescido essa disponibilidade dos profissionais da área de saúde em levar informação, divulgando seu trabalho, mas isso acaba sendo uma forma de informar e educar a população, e levar acesso para quem, inclusive, não tem aquela informação. Quantos relatos a gente tem de pacientes que estão lá no interior da Bahia? Eu tenho um relato para contar história por um dia inteiro, de pessoas que falaram, eu tô muito longe, mas esse teu vídeo me tirou a dúvida. Esse teu vídeo... Então,
o acesso, ele faz diferença. A gente não pode fechar os olhos. A gente vai ter um episódio, né? Um episódio dessa temporada que a gente fala sobre políticas públicas, sobre acesso, sobre dificuldade e diferenças que tem um impacto enorme. E esse é um buraco gigantesco e que a gente tem que lutar por ele. Mas, quando a gente fala em saúde mental, o acesso, o meio vai mudar e vai proporcionar coisas melhores, mas o recado que eu quero deixar se você quiser. Pessoas com muito acesso podem não desfrutar daquilo e mesmo assim estar num limbo de não conseguir evoluir. E pessoas sem acesso podem buscar ajuda e conseguir evoluir. E uma coisa não anula a outra, porque quando a gente fala em saúde mental, ter acesso vai proporcionar muita coisa boa, mas depende do paciente. Porque é parte da cura, o desejo de ser curado. Você faz se você quiser. Não basta você ter as ferramentas. Exato. Você precisa querer. Você precisa utilizá-las. Eu queria muito dizer isso, né? Porque a gente tenta trazer realmente luz, a gente tenta informar com o que tem de melhor, mas a gente sabe que por mais que a gente conte aqui, de todos os episódios que a gente vai conversar, vamos falar de várias terapias que a gente sabe que vai ter um monte de gente que não vai ter acesso para coisas que a gente está falando, mas para boa parte das coisas, e quando a gente está falando em especial saúde mental, que depende um pouquinho menos de medicação, de outras coisas, a paciente, a pessoa tem que querer, né? Essa mulher tem que querer. Quem está nos ouvindo, seja paciente oncológico, sendo paciente oncológico, o assunto que for, a gente tem que querer melhorar emocionalmente. Exato. Né? A gente faz o que a gente faz por 3 motivos, eu vou ser bem rápido, mas porque a gente quer fazer, porque a gente está acostumado a fazer e porque a gente faz aleatoriamente também, da nossa cabeça. Eu tô acostumado e é o que eu sei fazer. É tão óbvio, é tão mecânico. Automático, é tão mecânico que é o que eu sei, o que eu quero, o que eu tô acostumado a fazer. E isso mostra como o nosso cérebro constrói a nossa maneira de ser. Então, a gente é exatamente aquilo que a gente faz o tempo todo. Pra gente mudar, é difícil. Eu tenho uma prima que é médica também, e ela foi fazer um estágio de saúde da família. As famílias tinham saído das área livre, né? E foram para uns prédios que a prefeitura fez. E ela entrou numa casa onde a família inteira, todas as coisas estavam em um cômodo. Em um cômodo. Ela viveu a vida inteira dentro de um cômodo. Ela tinha banheiro, 2 quartos, uma sala, e ela estava com tudo, inclusive dentro da cozinha, tudo de cozinha dentro de um cômodo. A gente faz o que o nosso cérebro constrói de verdade pra gente. A gente é aquilo que a gente acredita. Então, para eu mudar, para eu querer ter acesso, para eu ter o acesso, eu preciso da ferramenta, ter o acesso, mas eu preciso querer usar esse acesso. E eu preciso, principalmente, querer ultrapassar as coisas que para mim já são normais, porque é difícil, assim como é difícil acordar mais cedo, assim como é difícil fazer exercício, é muito difícil você buscar, porque na terapia, especificamente, você encontra muitas coisas que você não quer se deparar. Sim, que na verdade estava embaixo do tapete e você, no fundo, não queria ter tirado. E aí você descobre todos os seus excessos, onde era aquela falta, e é difícil lidar com essa verdade sobre você. Então, é isso. Acho que a grande importância aqui resumindo tudo, é a gente não julgar a estrada do outro, porque cada um tem o seu sapato, o seu caminho, e cada um vê o mundo de acordo com o que seu cérebro foi construído para ver. Agora, vírgula, você pode mudar a maneira como o seu cérebro enxerga o mundo. Eu sou prova disso. Né? Eu falo sobre isso, estudo sobre isso e sou a pessoa que quis mudar. E ainda tem muita coisa para mudar. A gente nunca se arrepende de ficar calado. Aprendi assim, sabe? Na minha... Ai, não vou. Essa batalha... Essa aí não bate. Essa você sorria sempre. Essa, né? Às vezes nem sorrio. Às vezes falo, não. Mas assim, eu escolho, sabe? As brigas. E daí, como eu faço tudo isso, mais uma vez, eu me dou o direito de reclamar quando eu quero reclamar. Reclamo porque não sinto nada nessa mama, que tirou tudo, não tenho nada de sensibilidade, tá dura pra caramba por causa dessa radioterapia. Reclamo porque meu corpo é diferente, porque é difícil pra caramba emagrecer. Reclamo que é um saco, antes eu ia na academia uma semana, já vi o musculinho se formando, agora eu vou
5 meses e não vejo, reclamo de ter que passar pomada, que é um... Bom, mas ou você passa a pomada ou você fica com secura. Então, eu quero reclamar porque só Eu vou tem essas passar a duas pomada, mas vou opções. reclamar. Você entendeu? Mas eu vou ficar reclamando pra sempre? Não. Aí eu decidi, vou passar pomada? Vai passar pomada, reclame e passa pomada. Não quer passar pomada? Reclama da secura. Você entendeu? Mas eu não tô dizendo que é pra aceitar tudo e falar, mas pelo menos estou viva, porque isso é uma das coisas que mais incomoda o paciente oncológico. Você não pode reclamar da sua dor agora, porque você já passou por coisa E você pior. sabe que essa é uma das questões da gente ter trazido essa temporada, justamente por isso, porque não é incomum muitas pacientes deixarem de se queixar de coisas que estão incomodando muito e que são coisas que a gente consegue manejar, porque elas já se sentem gratas por estarem curadas e não querem reclamar. Então, pelo menos estou viva. E não é assim que você tem que estar. Ingrata. Você tem que, de fato, estar ser viva. ingrata, medo Exato, da ingratidão. Exato, e não Mas, poxa, eu ganhei uma nova chance. Assim, a gente tá só dando recadinho para as pacientes. O profissional de saúde é a pessoa com quem você tem que reclamar, justamente. Que é quem vai poder pegar o que você está reclamando e ver o que dá pra gente fazer pra melhorar. Assim, o tratamento traz vários efeitos colaterais. É isso, tem muita coisa que Sabe uma que fica coisa ruim. que eu ouvi uma vez? A gente nunca precisa acostumar com o que faz a gente sofrer. Exato. E uma outra coisa, os meus médicos são todos homens. Uhum. Eu, naturalmente, não tenho vergonha de falar sobre essas coisas. Mas pensa que... Por exemplo, meu marido é médico, vocês são médicos, é que vocês fazem mais mulheres, né? Mas meu marido é médico, então assim, o paciente tá lá para ele operar, tá pelado. Você acha que passa na cabeça dele ou de qualquer pessoa lá ficar pensando no corpo? Eles estão tão preocupados em fazer o que precisa fazer no joelho, no abdômen, na mama. Não tem julgamento sobre o seu corpo, sobre quem você... Não existe isso, não existe... Pensa nisso, o seu médico tá lá para te ajudar. Você pode falar para ele, doutor, tá muito difícil a minha vida sexual. Ele não vai rir, ele vai falar, vamos fazer alguma coisa. Porque acho que agora, aqui como paciente, olhando vocês, a maior satisfação para um médico deve ser você conseguir ajudar. Melhorar o paciente. E a pessoa chegar lá e falar assim, doutor, aquilo que você fez melhorou muito. Cara, que delícia, sabe? Então, assim, não tenha vergonha, fala. Doutor, não tá legal. Eu chego no consultório, e aí... Tá com dor? Não tô. Tá com isso? Não tô. Melhorou? Nossa, o que você tá fazendo? Musculação. Tô fazendo exercício. A única coisa que melhora mesmo, você tá de parabéns. Mas e a secura? Se você falar pra mim que melhorou com o exercício, eu vou desconfiar. Eu falei, não, isso aí não melhorou. Não, mas vamos fazer alguma coisa. Sabe? E mesmo que ele não falasse. É isso, a gente não se sente ingrata de vocês se queixarem de alguma coisa, assim. É importante, na verdade, é importante. A gente, é óbvio, como profissional de saúde, assim, eu sempre falo isso, a gente tem que dar um espaço de abertura para as pessoas se queixarem, obviamente. Eu acho que tem coisas que a gente tem que perguntar ativamente, inclusive, não esperar que a paciente traga, porque tem pacientes que se sentem, às vezes, tem vergonha, enfim. Mas... Pros colegas. Perguntem ativamente. Perguntem ativamente para os colegas. E para as pacientes, a gente não vai ficar achando que você está sendo ingrata se você se queixar de algum efeito que é secundário ao tratamento que você está fazendo, porque, estou curada, eu tenho que ficar grata, então não posso reclamar de nada. Pelo contrário, você precisa falar pra gente, assim, isso é importante para que a gente consiga justamente ajudar. E sempre tem alguma coisa que dá para fazer. Sempre tem. Se E é não por tem isso que essa temporada veio, porque sempre tem coisa que dá para melhorar. Ou medicação, ou exercício, ou a terapia, ou, enfim, ou me seguir, porque eu falo muito sobre isso. E eu quero nos direcionar para o fim, e eu quero fazer uma pergunta para você. Pra gente finalizar e você deixar sua mensagem final. Isa, qual foi o dia mais difícil da sua vida? Nossa, eu já passei por dias tão difíceis, não... Mas é hoje? Não é hoje. Eu ia falar sobre isso. Eu sobrevivi a todos eles. Eu sei. É assim que eu queria direcionar o fim desse episódio. Você tem um vídeo que você fez, que inclusive acho que foi até um vídeo que viralizou. Chegaram muitas mulheres no seu perfil através desse vídeo. E que eu acho que ele representa tanto. E inclusive no meu dia a dia eu lembro dele algumas vezes, assim. Qual foi o pior? Ontem foi um dia que eu lembrei dele. Que tudo deu errado ontem na minha vida. E eu quase não cheguei aqui hoje pra estar aqui nesse podcast. E ontem eu lembrei de você. Que bom. E então eu queria que você falasse essa frase, falasse o que você pensa sobre isso e deixasse sua mensagem final sobre Eu vou aquele até dia. olhar pra câmera, porque nesse vídeo eu falo assim, qual foi o pior dia da sua vida?
Provavelmente você está pensando em algum momento do passado. Portanto, o pior dia da sua vida já passou e você está aqui. Você sobreviveu a ele. Provavelmente outros dias muito difíceis vão chegar. Uhum. Talvez tenha um que seja o pior. E talvez, por mais que a dor do pior dia da sua vida te acompanhe até hoje, o pior dia da sua vida já passou. E você tem a possibilidade de estar aqui e construir dias melhores. Então é isso, assim. Com todas as ferramentas, sabe? Procure se ajudar, porque, mais uma vez, é parte da cura o desejo de ser curada, é parte do aprendizado, o desejo de aprender. A gente só vai melhorar se a gente quiser melhorar. E isso não significa que você não pode reclamar, tá? Reclama, mas faz alguma coisa para mudar. Se ajuda, né? Eu vou deixar a doutora Tamise finalizar o nosso episódio. Infelizmente, a gente vai só precisar dizer finalizar. Que pra a ONG Por Minhas Mamas, pra mim, pra doutora Tamise, é uma honra ter você aqui. Eu, como sua amiga, amo você. Você inspira a mim, a tantas mulheres. Eu tenho muita paciente que te segue, eu falo, segue ela. E que você ajuda tantas. E eu acho que você tem feito um trabalho lindo, que é o nosso papel como médicas, é o nosso papel como ONG, é o papel de muitas pacientes que se dispõem e estão prontas para ajudar, a dividir sua jornada e ajudar outras. Então, eu quero dizer que você faz isso lindamente. A ONG Por Minhas Mamas ama você. E a gente é muito feliz de ter você na história da nossa instituição. Obrigada. Acho que a gente não podia ter um melhor primeiro episódio, né, nessa fase de justamente do pós-câncer, assim. A gente quis trazer essa temporada, a primeira temporada foi maravilhosa e foi muito linda. E trouxe a história de muitas mulheres com diagnóstico, enfim, a maneira como elas enfrentaram. Mas a gente vê muito limbo nesse cenário do pós e de todas essas questões que vêm depois e que são diferentes e que, ok, como é que eu vou lidar com isso agora? Né? Então, assim, fazer essa abertura com você agora, falando um pouquinho pra gente da sua experiência e trazendo um pouco de neurociências, ensinando muito pra gente aqui, foi muito especial. Queria agradecer muito a sua presença. Queria agradecer todos que ouviram com a gente, que estiveram com a gente até o final desse episódio. A gente vai ter toda uma temporada trazendo várias questões que estão relacionadas ao pós-câncer de mama e aos efeitos colaterais do tratamento. E a gente convida vocês já para ouvirem todos esses episódios com a gente. A gente queria agradecer os nossos parceiros. Sem eles, a gente não conseguiria ter feito essa temporada. E é isso. Muito obrigada a todos. Obrigada.